Uma história que todo mundo já conhece. Sem oportunidade de emprego, o pessoal do Norte e do Nordeste sai dos estados de origem para tentar a vida nas grandes cidades do Sul e do Sudeste. Só que, segundo o IPEA, que é o Instituto de Pesquisas Aplicadas do Governo Federal, o perfil de quem está deixando os estados de origem está mudando e o percentual de migrantes no Brasil caiu. Nós vamos ao vivo até Brasília conversar com o responsável por esse estudo sobre migração. É o técnico do IPEA, Ayrton Araújo. Bom, muito obrigada, Ayrton, pela sua participação aqui com a gente. Boa noite. Queria que você começasse explicando para o assinante da Globo News o que exatamente mudou nesse perfil de quem se mexe pelo Brasil, do migrante do Brasil. Boa noite, Leilane. Boa noite a todos. Bom, o que a gente tem em geral no nosso imaginário é isso que você falou, é o nordestino, aquele nordestino pobre do rural, do interior, migrando para as grandes cidades para conseguir emprego. Isso é parte da realidade. Isso aconteceu muito do rural para o urbano na década de 50, 60 e 70. Depois da década de 80 e 90, nosso estudo está analisando o final da década de 80 e até agora os anos 2000, esse quadro tem mudado muito. Na verdade, a migração de pessoas de alta escolaridade, por exemplo, dentro do próprio Sudeste e dentro da região Sul, também já é muito forte no Brasil. Ainda existe essa migração do Nordeste para o Sudeste com pessoas com escolaridade baixa. Mas o que a gente está notando é que mesmo essas pessoas de escolaridade baixa que saem do Nordeste e vão para o Sudeste estão conseguindo se inserir melhor no Sudeste. Ou seja, no último ano da PNAD, quando a gente pega esse grupo de Nordeste, que foi do Nordeste para o Sudeste, por exemplo, a informalidade dele é menor do que os próprios moradores do Sudeste que não migraram. Então, nesse sentido, a migração está mudando o seu perfil. Não é mais aquela coisa antiga que a gente imaginava do pessoal pobre que foge da seca e vem trabalhar nas grandes cidades. Quer dizer, tem muita gente do próprio Sudeste que também está se mexendo, gente com mais capacidade de trabalho, com mais ensino, né? Exatamente isso. Aquilo que tinha no nosso imaginário, aquele cara... Eu estou ouvindo mas aquilo que tinha no nosso imaginário hoje existe ainda, mas é muito menor em proporção. O que tem muito no Brasil hoje são pessoas que aumentaram a escolaridade, porque a escolaridade aumentou no Brasil como um todo. Essas pessoas com maior escolaridade estão tendo muito mais acesso à informação e estão fazendo não só do seu município, do seu estado, o seu mercado potencial, mas dos outros estados também. Então essas pessoas com muita escolaridade também estão migrando muito. Por exemplo, vou dar um exemplo. Teve um concurso do IPEA agora, há um ano atrás, um ano e meio, que teve 100 vagas, mas todas as pessoas com doutorado e mestrado. Elas vieram de todos os estados do Brasil. Olhavam na internet, tem o concurso, elas fazem e migram. Entendeu? Então aquele imigrante ainda existe, mas mesmo esse imigrante do Nordeste para o Sudeste já está se inserindo melhor. Na verdade, lugar de destino. As pessoas estão procurando, né, Ayrton, uma colocação boa no mercado de trabalho, qualquer que seja o estado. Agora, de uma maneira geral, a migração, a movimentação dentro do país caiu, né? Qual é a explicação para isso? Não, isso já era esperado, porque o que tem na teoria, mais ou menos, que explicava a migração da década de 50, 60, como eu estava falando, é o seguinte: existe uma parte dinâmica da economia, que era representada por São Paulo, o centro dinâmico da economia, e uma parte muito atrasada, que era representada pelo rural do Nordeste e de Minas Gerais. Então, quando você tem um diferencial muito grande, as pessoas migram dessa parte mais atrasada para o setor dinâmico da economia. Isso explicava muito bem o que vinha acontecendo. Só que agora, as pessoas estão... mudando esse perfil, porque agora as pessoas com mais escolaridade também estão migrando. Agora, essa pessoa que, em geral, escolhe um outro estado, ele se muda, migra, ele fica nesse estado ou ele fica por ali um tempo e acaba voltando para o seu estado de origem? Ele fica... muitos ficam, agora uns voltam. O que a gente percebeu nesse estudo, a gente mostrou, é que essa migração específica do Nordeste para o Sudeste, que é um dos grandes fluxos migratórios do Brasil, 2005 foi o ano que mais teve volta do Sudeste para o Nordeste, que a gente chama de migração de retorno. A gente atribui isso um pouco às políticas sociais que aconteceram no Nordeste nesse começo da década de 2000. Porque na década de 90 era muita migração do Nordeste para o Sudeste. O Sudeste ganhava gente do Nordeste. Esse fluxo se reverteu no começo dos anos 2000 até 2007, e agora ele volta a ser maior para o Sudeste. O Sudeste volta a ganhar população.
muitas pessoas voltam. A gente tem esse migrante também de retorno no nosso estudo, o perfil dele. Ele é um pouco mais escolarizado, ele é um pouco mais velho do que o migrante que está indo ainda, mas ele também se insere pior do que o migrante que está indo para o Sudeste. Agora, a gente pensa que é só essa migração norte, nordeste, sudeste, mas tem muita gente migrando do sudeste para o sul e do sul para o sudeste, não é isso? Tem muita gente. Se você pensar, o Paraná é ali vizinho a São Paulo. Então, a gente fazer essa divisão de região sul, região sudeste é meio até... talvez seja mais fácil o cara ir do Paraná para São Paulo do que ir do Paraná para o Rio Grande do Sul. E tem muito essa migração entre sul e sudeste. Lá no estudo está contemplado também. São pessoas de alta escolaridade. E dentro do sudeste também, dentro do sul, desculpa, tem migrado muita gente de alta escolaridade. Principalmente buscando Santa Catarina. Santa Catarina hoje é um polo atrator de população. Agora, esse fator proximidade, né, num país do tamanho do nosso, você tem um outro estado com possibilidade de emprego ali pertinho do seu, a vida é mais ou menos parecida. Uma última pergunta, você, Ayrton Araújo, é um migrante? Você está em Brasília, você veio da onde? Veio da onde? Eu não estou no estudo porque eu estou há muito tempo aqui em Brasília. Na verdade, eu estou há mais de 20 anos aqui em Brasília. Mas eu sou um migrante, eu vim do Piauí para Brasília. E tá feliz para estudar, por exemplo, aumentar minha escolaridade. E veio para ficar, vai ficar em Brasília. E já fiquei, passei no concurso do IPEA, arrumei um bom emprego e estou ficando por aqui. Já tenho filhos aqui e acho que não volto mais. Tá certo, Ayrton Araújo, técnico do IPEA, responsável por essa pesquisa. Muito obrigada pelas suas explicações e análises sobre a migração dos brasileiros de um estado para o outro. Obrigado, uma boa noite.